Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Revit Architecture Básico. Nessa aula nós vamos entender um pouco como que funciona o Revit, como que ele mantém tudo atualizado nas suas vistas, nas suas representações, de forma automática e bem simples. O Revit Architecture ele é uma plataforma que utiliza a modelagem de informação de construção. O que é isso? É o famoso BIM, Build Information Modeling, que é um sistema de projeto e documentação que suporta tanto os desenhos, as tabelas requeridas e o próprio projeto. Enquanto você trabalha então com uma vista, por exemplo, de uma tabela ou de um desenho, o Revit automaticamente coleta outras informações sobre o projeto de construção e coordena essas informações por todas as outras representações do projeto. Então, se você faz uma modificação aqui, automaticamente numa vista, num corte, numa visualização em 3D, ele já é atualizado de forma espontânea. E como se trata de uma modelagem de construção, é interessante que você faça o mais próximo da realidade, porque depois as tabelas de quadris, tabelas de quantidades, elas aparecem de uma forma mais realística para você apresentar para um cliente, por exemplo. E o significado de paramétrico dentro do Revit refere-se à relação que o Revit tem entre todos os outros elementos do modelo de construção, que ele gerencia automaticamente. Essas relações são criadas tanto automaticamente pelo software, quando você estiver trabalhando também. Por exemplo, em CAD, matemáticos e mecânicos, o número de características que define esse tipo de relações são determinados os parâmetros. No Revit, ele é um software paramétrico. Essa capacidade então que o Revit tem é fundamental e os benefícios de produtividade que o Revit nos proporciona é infinitamente gigantesca, pois otimiza o nosso trabalho de uma forma muito mais clara e objetiva. E esse sistema paramétrico é o que faz o Revit Architecture manter tudo atualizado no nosso projeto. É uma característica fundamental desse programa e ele coordena essas alterações e mantém uma consistência a todo momento. Quando você faz, por exemplo, uma alteração dentro do Revit, o Revit já está se preparando para uma alteração futura e vai refletir em algum elemento do nosso próprio projeto. O Revit Architecture, então, ele é uma ferramenta poderosa e fácil de ser usada. E eu apresento para você dois conceitos chaves disso. O primeiro é que ele captura essa relação que a gente tem quando está trabalhando ao vivo aí. E o segundo é a propagação dessas alterações já no projeto inteiro. E o resultado disso é um software que trabalha com você, sem exigir que você faça algum registro de dados, sem importância para que vai afetar o seu projeto de forma a dificultar o nosso entendimento, a criação de projetos arquitetônicos. E existem os elementos dentro do Revit, e que tem um comportamento dentro do modelador paramétrico. São três: os elementos de modelo, os elementos de dados e os elementos específicos da vista. Os primeiros, que são os elementos de modelo, eles representam a geometria real de uma reconstrução e, como exemplo, as paredes, as janelas, as portas, os telhados são os elementos do modelo. O segundo, os elementos de dados, que ajudam a definir o contexto do projeto, como os níveis, os eixos, os planos de cortes, que são essas referências que são os elementos de dados. E o terceiro são os elementos específicos da vista, que somente são exibidos em vistas nas quais são colocados. Eles podem ajudar a descrever ou documentar um objeto, alguma face, por exemplo, e são as cotas, os identificadores, os componentes de detalhes 2D, esses todos são os elementos específicos da vista. A maioria dos termos que a gente utiliza para identificar os objetos dentro do Revit são termos comuns e padrões do setor da arquitetura, mas existem os termos únicos que são do próprio Revit. Por exemplo, são alguns que eu vou citar aqui, que é o projeto. O projeto dentro do Revit é um que consiste em um banco de dados único com informações para o seu projeto.
Essas informações correspondem, por exemplo, o que vai ser usado dentro do modelo, as suas vistas, o projeto, suas cotas, seus tipos de cotas, enfim. O segundo termo é o nível. O nível ele consiste em planos horizontais infinitos que atuam como referência para os elementos hospedados dentro dele. Eu chamo isso como pavimentos, né? Pavimento térreo, pavimento, primeiro pavimento, segundo, terceiro e assim por diante. São esses níveis que vão dar suporte aos telhados, aos pisos e forros. O termo mais principal também que a gente tem aqui são os termos de elemento. Cada elemento é dividido em categoria, família e tipo. Vou dar um exemplo. Categoria. Colunas. Vamos falar de colunas. Ok. Existem as famílias de colunas redondas e as famílias de colunas retangulares. E aí vem os tipos. Dentro das famílias redondas, nós temos as colunas redondas de tantos centímetros de diâmetro. E dentro das famílias colunas retangulares, temos os tipos de colunas retangulares, tanto por tanto de dimensões nas suas principais dimensões. E são esses termos que a gente vai utilizar na maioria dos casos aqui no nosso projeto. Nós vamos ter essas aulas futuras aí, nós vamos utilizar os termos como projeto, níveis e os elementos, que são as categorias, as famílias e os tipos. E ao final dessa aula você entendeu um pouquinho sobre o que é o Revit Arquitetura, o que é o BIM, né? BIM Information Modeling, como que o Revit atualiza automaticamente seu sistema de modificações aí que a gente vai, no decorrer do projeto, vai modificando, e aprender alguns termos usuais importantes dentro do Revit Architecture.